Havia uma expectativa do presidente Lula de fazer esse governo agora, um governo que funcionasse, entregar um governo funcionando, um governo, importante ressaltar, de reconstrução. A gente não pode esquecer disso. E isso aqui não é achismo não, viu, Vivi? A gente vê as próprias estatais, a própria questão da Petrobras. A Petrobras, teve um desmonte grande na época do Paulo Guedes. Nem se fala em Bolsonaro, porque o Bolsonaro, né? Isso é uma questão, é um acordo do Paulo Guedes com o mercado. A gente teve refinarias da Petrobras que foram vendidas, já é sabido, a preços muito inferiores a preços de mercado. Muito inferiores. Inclusive a refinaria mais antiga do Brasil, a RLAM, foi vendida para um grupo, se eu não me engano, dos Emirados Árabes, a preço de banana. Haveria um desmonte maior ainda da Petrobras. E o que acontece quando tem esses desmontes, Vivi? Você tem a gente já falou, aliás, com o Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras, aqui no N1, quando você vai, por exemplo, vender uma estatal, você começa a fazer uma série que se chama, na linguagem burocrática, de desinvestimentos. Então você começa a secar a companhia. Você para de investir. Você para de investir em pesquisa, você para de tentar buscar, no caso da Petrobras, petróleo em outros lugares, melhorar a sua eficiência de refino, melhorar a sua eficiência nos poços. Você faz isso. Esses movimentos, numa empresa como a Petrobras, que é uma empresa gigantesca, para você retomar, são muito lentos. Talvez não se consiga fazer essa retomada nos 4 anos de governo. Não é que não foi feito agora em 1 ano e meio. Talvez não se consiga fazer nos 4 anos. E isso estava acontecendo em várias empresas públicas. Aqui dou só um exemplo. A gente poderia fazer o exemplo dos Correios. A gente pode fazer o exemplo da Eletrobras. A gente viu o que aconteceu na privatização da Eletrobras. A Eletrobras foi dada, gente. Foi dada. A Eletrobras foi doada. O Brasil abriu mão de ter o controle estratégico da sua energia e colocou na mão de um grupo privado, aliás, ligado aos senhores das lojas americanas, que produziram aquela fraude bilionária, a maior fraude da história do Brasil, e com eles nada aconteceu. Fizeram uma CPI falsa lá na Câmara, sequer convidaram os senhores das americanas para dar depoimento. Veja, não é que eles não foram intimados, Vivi, eles não foram nem convidados para dar os seus depoimentos. Então o Brasil estava indo para a mão dessas pessoas. É um governo de reconstrução? De fato, a expectativa do Lula era entregar essa reconstrução, e isso é uma informação importante que a gente já deu também. O presidente tinha uma expectativa também de poder concorrer a uma reeleição, eventualmente, não fechou essa porta, mas tinha também a possibilidade em cima da mesa, que não estava fechada, muito pelo contrário, era uma possibilidade real de não concorrer à reeleição. Porque veja a história do Lula. O Lula deu a volta por cima, como se diz, né? Então, foi um presidente, foi presidente do Brasil 2 vezes, fez a sua sucessora, e aí depois teve uma série de acontecimentos que levaram a sua biografia para um lado que o Lula não imaginava, a começar pelo impeachment da Dilma e a prisão do Lula durante a Lava Jato. O Lula sai da prisão, ele volta para a urna, ele ganha a eleição, então você tem uma reconstrução de biografia que era muito cara para o Lula. O Lula, ser humano, pessoa, queria isso, queria reconstruir a biografia dele e entregar esse governo, se fosse o caso de não fazer uma reeleição, no final do seu mandato, para alguém que fosse um sucessor, que pegasse um país reorganizado e andando. O problema é que a gente vê que o governo, ele vacila, né? Eu já chamei o governo várias vezes de geringonça aqui, né? Parece um pouco uma geringonça. Tinha um governo em Portugal que era chamado de geringonça também, né? Geringonça é aquela coisa meio desengonçada, né, Vivi? Às vezes vai para frente, às vezes vai para trás, às vezes vai para o lado. Aí parece carro de carnaval que às vezes quebra, daí tem que empurrar, aí tem que levar até o final da avenida, não pode deixar buraco. Então é um pouco esse a imagem do governo, inclusive para a população, para boa parte da população. E aí tem uma coisa curiosa, a gente vai fazer o link com o primeiro assunto dos senhores da Faria Lima. E nós tratamos sobre isso, aliás, na entrevista com o Fernando Haddad, ministro. Para quem não viu a entrevista, veja, está nos canais do ICL no YouTube. Nós entrevistamos o Fernando Haddad 15 dias atrás e tratamos disso com ele. Eu até falei para ele, ministro, o senhor é ficha 1, né? Na eleição de 26, caso o presidente Lula não concorra. Ele falou, mas eu não sei se eu sou ficha 1. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, bom, o senhor saber ou não interessa, tem uma ficha que está na sua mão, que é o ficha 1. O que é que fizeram no ano passado, Vivi? Contra quem foi o bombardeio? A gente tem que ler os sinais que a política nos dá, que são aquelas coisas não verbais, né?
Contra quem foi o bombardeio no ano passado? No segundo semestre do ano passado? Contra o Fernando Haddad. Não foi? Foi contra o Fernando Haddad. Por que é que se fez isso? Se inflou o dólar artificialmente. O dólar magicamente voltou para o padrão que estava antes, Vivi. O que aconteceu? Mudou o ministro? Não. Teve alguma coisa que foi aprovada de lei para mudar o humor do mercado? Não. Não aconteceu absolutamente... Veja, não aconteceu absolutamente nada. O dólar explodiu e voltou para o patamar que ele estava antes. Do nada. Por quê? O mercado, o assim chamado mercado brasileiro, é minúsculo, Vivi, e é altamente manipulável. Isso não é novidade nenhuma. Os senhores do dinheiro, os senhores das fortunas, os senhores das coberturas, eles jogam o preço das coisas no Brasil para o lado que eles bem entenderem, com alguns limites, né? Porque não conseguem fazer tudo o que querem, mas fazem quase tudo o que querem. Por que é que bombardearam o Haddad, Will? Porque já estavam, no ano passado, imaginando que a possibilidade do Lula não concorrer em 26 para a reeleição estava aumentando, estava crescendo, né? O próprio Lula vinha dando sinais, olha, vamos ver, até lá, tá longe, eu tenho que ver se eu vou estar bem também, eu preciso me sentir bem, foi o que o Lula falou na entrevista, né? E aí começa a bombardear o ficha 1, Vivi. Começa a bombardear o virtual sucessor, que é o ministro Fernando Haddad. Então, não foi à toa que o Haddad, no segundo semestre do ano passado, apanhou todos os dias da Faria Lima, com o beneplácito e ajuda de vários dos editoriais dos jornais aí. A gente viu vários editoriais falando em crise fiscal, em rombo. Quantas vezes a palavra rombo foi usada? As questões que foram polemizadas no ano passado, todas recaíram sobre o Haddad. A questão do PIX recaiu sobre o Fernando Haddad. Várias questões, para você já tentar destruir a posição de um possível candidato à presidência da República. Então você tem o governo hoje, em termos de popularidade, fragilizado. O governo Lula hoje está fragilizado. Todas as pesquisas apontam para isso. A popularidade do Lula hoje é muito semelhante à popularidade do Bolsonaro durante a pandemia. E isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Você tem o seu sucessor possível, eventual, em 26, bombardeado. E aí o Lula hoje se levanta, né, faz uma brincadeira, fala, olha, eu tô de olho na eleição lá da frente. Como quem diz, 26 eu vou. 26 eu vou e vou tirar de letra. E o Lula já falou, aliás, quem quiser concorrer comigo, que anote o seu nome na urna e coloque a sua cara na urna, né? Porque o Lula não tem comentado as pesquisas. Ah, o Gustavo Lima, o Tarcísio, o Caiado, o Ratinho, o Eduardo Leite, o Lula não tem comentado. O Lula falou várias vezes, olha, qualquer um deles, estamos numa democracia, querem concorrer, registrem a candidatura, coloquem a sua cara na urna, coloquem o seu nome na urna, coloquem o seu número na urna e vamos para a eleição. É isso que o Lula tem dito. Então, talvez aí reergue o Lula pelo menos uma mensagem de que, olha, parafraseando o filme, né, ainda estou aqui, né? Eu ainda estou aqui. Então, eu sou o presidente e eu sou o ficha 1 para 26. Acho que o intuito dessa brincadeira de mirar numa eleição muito futura é justamente falar, olha, é o seguinte, não fiquem aí pensando que eu desisti. Não fiquem pensando que eu estou fora do páreo e que os senhores do dinheiro já bombardearam o possível sucessor que era o Haddad, não. A princípio, o candidato sou eu. Essa é a mensagem que o presidente dá com essa fala.